Estamos começando mais um Lattes, mas não morde. Programa da TV UFG, Centro de Estudos Brasileiros. Hoje, como sempre, um convidado especial. No Lattes, todas as pessoas que são convidadas são especiais. Professor Lisandro, o senhor poderia apresentar o nosso convidado de hoje, por favor? O senhor começou o programa, essa temporada, de uma forma muito circunspecta, muito assim, é o momento, professor, é o seu espírito. Antes de falar com o convidado, como está o seu espírito, professor? Tranquilo, um pouco agitado, porque a realidade do mundo também não está boa, né? Mas é a sua realidade pessoal. Então vamos entrar no detalhe. Pessoal, Lattes, mas não morde. Mais uma temporada, hoje com um convidado, aliás, todos são de alto nível. Esse é de alto nível numa área, professor Daniel Cristino, filósofo, formado em comunicação, atual diretor da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, começou agora, e já tem uma trajetória de mais de 10 anos na UFG, e é o nosso convidado. Ele é um especialista em games, videogame. Já pensou? E é filósofo também. Então aqui nós vamos da filosofia ao game e às universidades. Professor Daniel, prazer tê-lo aqui no Lattes, mas não morde. Prazer, professor Lisandro, prazer, professor Anselmo. Estou muito feliz de estar aqui, é um programa muito bom. Pelo que eu fiquei sabendo, tem uma audiência muito grande, internacional e cativa. Né? Acho que o papo hoje vai ser bem legal, bem descontraído, a gente vai falar de coisas legais e polêmicas e tal. Levantando nossa bola mesmo, é um dos programas mais vistos no mundo hoje. Então, uma audiência tremenda no nosso canal do YouTube, que nós começamos com 200, 210, já estamos com 215 inscritos. Para chegar a 1 milhão é daqui para ali. Só está crescendo, quase zero por dia. Eu espero que essa entrevista contribua para a gente, pelo menos, botar mais uns 2 ou 3 números aí nesse. Você, com a sua história e tudo, porque nós temos audiência em Taiwan, na Argentina, interior de São Paulo, interior do Pará, e agora sua presença para falar de game. Professor, já começando aí, conheço o senhor já tem um tempo, o senhor é um jogador, mas é um estudioso dos games. Joga, prática e teoria. E não é que o senhor é um otimista, não é um apologista, não é um incentivador. O senhor é um pensador do game, o senhor joga. E tem nós temos uma ideia, de uma maneira geral, na universidade, entre os professores, que nós trabalhamos com os jovens, que jogar game aliena, porque os jovens ficam a madrugada inteira comendo porcaria e jogando. Eu lembro de parentes que tinham carteado, viciado, né? Então tinha que fazer tratamento naquela época, eletrochoque, que o cara era viciado. Viciado é o pior tratamento possível, estou completamente equivocado. Mas tinha um vício do carteado, era ali no centro, várias mesas, o cara viciado. Não é? O game, o jovem que passa a madrugada, e agora na pandemia isso ficou muito evidente. Afinal, e o senhor dá conta de responder isso muito bem, isso aliena ou não aliena o jovem? Olha, vamos lá. Existe na característica do game um elemento escapista que é real, certo? O game, de fato, retira você do mundo. Isso é uma característica do jogo. O jogo ele traça uma distinção muito grande entre as atividades do cotidiano, certo? E as atividades do que acontece dentro do jogo. Ele assume uma lógica distinta. Pensa, por exemplo, no futebol. O futebol é um bom exemplo para a gente dar. Quando você entra dentro de um estádio, quando você se torna um jogador de futebol, passam a valer regras que não são regras que valem no dia a dia. Um exemplo, pessoas que estão jogando em posições que não a do goleiro não podem pegar a bola com a mão. Fora do âmbito do jogo, você pega a bola do jeito que você quiser, se ela for um brinquedo para você. Então, o jogo ele tem essa característica de se dissociar do cotidiano. Então, sim, toda vez que você jogar, você escapa do que é o seu cotidiano. Você escapa das coisas ruins, você escapa das coisas boas também. Então, há um grau de alienação inerente, não só ao jogo, à arte como um todo. Certo? Porque também dentro de por exemplo, dentro de um show de MPB, você tem comportamentos distintos do que você tem no cotidiano. É o que caracteriza. O Huizinga, que é um historiador holandês
do final do século XIX, primeira metade do século XX, chamou isso de círculo mágico. E o círculo mágico é um elemento, por exemplo, que está em todos os rituais. Rituais de passagem, rituais fúnebres, todos eles constroem uma lógica distinta da cotidianidade para operar algum tipo de vivência nos sujeitos. Os games têm essa característica. O que torna os games um tema, vamos dizer assim, mais galvanizante da atenção de todos é, primeiro, a interação dele muito radical com a tecnologia, e segundo, o fato de que ele está dentro da indústria cultural, se a gente quiser usar esse termo. Então, o game é um produto que é vendido e circula entre as pessoas, na juventude, entre os jovens e tal. Então, isso dá a ele uma visibilidade maior. Mas essa característica da alienação, do escapismo, é própria dos games, como é própria da arte. Mas um menino fica preso dentro do apartamento, dentro de casa, numa pandemia, e os pais completamente, todo mundo enlouquecido, você há de convir que um menino começa 9 vai até de madrugada, igual onde eu moro, vi do lado, fui testemunha, 3 apartamentos, isso é um problema, né, professor? Não, olha, veja bem, o que caracteriza o vício nos jogos? A Organização Mundial de Saúde aqui já caracterizou o game, o vício em game como uma doença. Mas o que caracteriza o vício? O vício se caracteriza por uma atividade que aos poucos vai substituindo e impedindo outras atividades que são consideradas normais ou saudáveis. Por exemplo, se os games começam a impedir você de trabalhar, você tem um desvio comportamental. Se os games impedem você de lidar com outras pessoas, arrumar namorada, sair, ler um livro, assistir um filme, jantar com a família, você tem um comportamento desviante, um comportamento que tem que ser corrigido. Nesse sentido, não só os games, como uma série de outras coisas podem ser consideradas vício. Né? Essa alteração comportamental os games têm também. Sim, está errado. Você não pode ficar 8, 9 horas durante o dia grudado num game. Está errado. Vai ser um pouco a referência da minha conversa com você, é o livro do Steve Johnson. Sim. Vou ler porque é muito grande o título, memorizar é difícil. Tudo que é ruim é bom para você. Como os games e a TV nos tornam mais inteligentes. E essa é a tese, já está no título, os games nos tornam mais inteligentes. Você concorda com essa afirmação? Sim, eu concordo, mas na verdade não é só em relação a games, certo? O que o Steven Johnson está defendendo no livro é que o entretenimento como tal subiu de complexidade, melhorou a complexidade do que ele era anteriormente. Ele dá esse exemplo, ele dá isso, por exemplo, com as séries, os seriados. Se você olhar a distinção... Quer que a gente interrompa o programa? Não, eu engasguei com a água, é normal um engasgo com a água. Professor, pode continuar. Tá, beleza. Então, olha só... Aqui é assim mesmo, gente, engasguei com a água. Então, você pega, por exemplo, as séries de streaming, Netflix, Prime e tal, e você compara com seriados que passavam na TV brasileira, por exemplo, importados dos Estados Unidos na década de 70, como As Panteras e outros seriados desse tipo. Se você pega uma estrutura narrativa como Breaking Bad, por exemplo, você vê que ela se sofisticou, tem personagens complexos, tem questões difíceis e, nesse sentido, trabalham aquela velha ideia de minissérie ou seriado. O Steven Johnson está dizendo que o entretenimento foi se sofisticando e as gerações têm tido mais possibilidades de se desenvolver cognitivamente porque o entretenimento vem acompanhando esse processo. Já não é mais só brincar, já não é mais só assistir enlatado americano. Mesmo as novelas brasileiras se sofisticaram com o tempo. Se você olhar Pantanal e comparar com Dancing Days... Mas essa é uma questão que também ele se refere muito, que é a questão do... Ele diz que vai trabalhar os games sem trabalhar o conteúdo. Portanto, ele vai trabalhar uma performance, a forma que ele vai descrever os games é que treina o seu cérebro e faz com que ele seja mais inteligente para dar respostas. E que, basicamente, dar resposta a situações complexas é um sinal de inteligência. E que o game propicia esse mais inteligência. Mas quando ele tira conteúdo, portanto, não vou ver conteúdo nos games, ele tira uma parte substancial dos outros jogos, que não seriam jogos
da forma que é um game, como a literatura, e ele diz, não devemos comparar, usar as ferramentas que nós usamos para analisar uma obra literária e tentar fazer com essas ferramentas, analisar os games. Nisso eu concordo com ele, só que com isso facilita muito o trabalho de analisar os games. Se você tira fora, não vou ver conteúdo, vou ver o cérebro, e o que ele pede para que a gente compare seriam tipo assim, aqueles cálculos, aqueles problemas matemáticos, Joãozinho comprou não sei quanto, não sei o quê, e aquilo treina o cérebro. Ele fala, tanto é que na escola continua sendo dado isso. Do meu ponto de vista, sim, é verdade, continua sendo dado, fora de contexto, porque os problemas, quando são formulados, estão em um contexto. A forma que esses problemas são dados na escola, de fato, ele diz isso também. Saiu fora da sala de aula, não serve para nada aqueles cálculos que você faz ali, mas treina o cérebro. Portanto, é defensável. Assim como o game, que sem entrar no conteúdo, também treina o cérebro. Antes de você responder, nós já estamos no final do primeiro bloco. Aqui a gente brinda o final do bloco, você já terminou, com essa cachaça de Arizona. Eu já tomei toda a minha, por isso que eu estou animado. Por isso que você está doidão. Pessoal, a gente volta rapidinho com o segundo bloco. Estamos conversando com o professor Daniel Cristino sobre filosofia e games. Eu preciso de mais cachaça. E daqui a pouco a gente volta no segundo bloco. Vamos atender o professor Filosofia e Games. Então, nós estamos voltando com o segundo bloco. Eu tinha feito uma longa pergunta para o professor Daniel, mas fomos interrompidos por força do programa. Vou tentar, Daniel, recuperar a pergunta. Em suma, talvez a pergunta que eu tinha elaborado era: o Steve Johnson afirma que nós estamos ficando cada vez mais inteligentes com os games. A pergunta seria assim: que tipo de inteligência seria essa, já que na análise que ele faz, ele abstrai o conteúdo, vamos supor, da literatura. Então, ele estuda games sem entrar no mérito do conteúdo. E diz que nós estamos ficando mais inteligentes. Queria ouvir de você. É o seguinte, o Steven Johnson trabalha os games ele não é o único, e essa não é a única abordagem possível dos games. Do ponto de vista da minha pesquisa, por exemplo, eu gosto de trabalhar os games como objetos culturais. Então, eles são uma totalidade. Assim como o cinema é uma totalidade, a literatura é uma totalidade. Mas o que o Steven Johnson está querendo falar no livro dele é mais ou menos o seguinte. Em vez de você pensar no videogame, que tem todos esses preconceitos, pensa no xadrez. O xadrez é um jogo. E o xadrez é um jogo cuja habilidade essencial do xadrez é o pensamento matemático e estratégico. Então, quanto mais xadrez você joga, mais você treina a sua capacidade, certo? Matemática e a sua capacidade estratégica, analítica, de pensar adiante. E essas são habilidades cognitivas do sujeito, que, em tese, são independentes dos conteúdos culturais que o jogo do xadrez traz, por exemplo. Por exemplo, o jogo do xadrez é um jogo monárquico. Ele traz uma hierarquia muito forte, ele posiciona hierarquicamente as figuras do xadrez. Então, assim, a rainha está sempre em segundo lugar. Então, você pode fazer uma análise do xadrez do ponto de vista dos movimentos feministas. Só que isso faria você perder aquilo do xadrez, que é o mais importante dele enquanto jogo, que é a capacidade de treinar. O Steven Johnson faz uma análise dos games mais ou menos por esse perfil. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que quem joga videogame está treinando e se acostumando na capacidade de resolver problemas. Analisar, resolver problemas complexos, encontrar soluções que levem em consideração elementos não muito evidentes na solução de problemas, certo? E, basicamente, o game cria uma situação, cria um universo em que o engajamento nesse tipo de atividade é muito mais prazeroso. E esse é o ponto dos games. Os games trazem um elemento de ludicidade que o trabalho, por exemplo, não traz. Certo? Os estudos também não. Que os estudos não trazem. Certo? Então, se você faz, por exemplo, como Assassin's Creed, e você situa o Assassin's Creed 2, você situa toda a aventura do jogo dentro da Florença renascentista e reconstitui a cidade de Florença a partir dos mapas da época,
seja, você faz uma pesquisa histórica e arquitetônica e põe o jogador para andar numa simulação mais próxima possível do que era aquela cidade, passando inclusive pela oficina de Leonardo da Vinci, passando pelo castelo e pela residência dos Médici. Quando você faz isso, você joga conteúdo histórico e estético dentro de uma narrativa, de uma mecânica que em tese é prazerosa. Isso é uma alquimia, vamos pôr assim, que os games fazem, certo? Que outras mídias não fazem. Isso não quer dizer que as outras mídias sejam piores. Isso que eu queria fazer uma pergunta para você. Isso quer dizer também que outras mídias também não têm um treinamento cognitivo distinto dos games. O ponto do Steven Johnson é que cada vez mais a nossa sociedade caminha para numa direção em que esse treinamento cognitivo dos games vai ser mais utilizado depois. Por exemplo, ao lidar com redes sociais, ao lidar com programação, ao lidar com ensino remoto emergencial. Pois é, nesse sentido, as gerações mais novas do celular, do game, elas estão tendo uma maneira de ter atenção muito diferente da geração, por exemplo, do cinema, da sala de cinema. Nem fala de ver cinema em casa, que é outra coisa. Tem iluminação, gente passando, você está vendo filme com o celular, é um olhar bem distraído. Sala de cinema se foca mais. Essas gerações mais novas do game, do celular, dos joguinhos, ela está tendo uma enorme dificuldade de concentração, de foco, de dispersão. Isso não é um problema? Pois é, você concorda comigo que um jovem que fica 8 horas jogando um jogo está focado? Em quê? Ele está focado no jogo, obviamente. O ponto é, a tese da dispersão é a seguinte, a gente compara os games e a situação cognitiva dos games com outros, vamos chamar de regimes de consumo de informação. Por exemplo, o livro. O livro é um regime de consumo de informação. Ele implica um determinado tipo de disposição da informação e uma habilidade, uma capacidade cognitiva para decifrar a informação que está lá. A habilidade cognitiva dos livros é a capacidade de acompanhar raciocínios ou narrativas longas sem se perder no processo. Então, quando você está lendo um livro de literatura, você aprende a prestar atenção nos personagens, porque eles são importantes. Então, você faz notas mentais sobre o pai do protagonista, a esposa do protagonista, a amiga do protagonista, nos filmes também. Você nota os personagens, certo? O regime de absorção, o regime de consumo de informação dos games pede outro tipo de habilidade. O que a gente tem que entender enquanto sociedade e chegar a uma conclusão é que tipo de habilidade a gente quer manter e que tipo de habilidade a gente acha que já é dispensável. Certo? Esse é o ponto, porque a crítica vem desse tipo de raciocínio. As pessoas estão deixando de ler para jogar videogame. Então vamos lá, como sociedade a gente acha que as habilidades cognitivas envolvidas na leitura são importantes, são informativas, então a gente tem que criar condições para que ela permaneça. Essas habilidades já não são mais tão importantes. A habilidade, por exemplo, de fazer multitarefas é mais importante do que focar numa tarefa só, então você tem outros regimes de consumo de informação a trabalhar. Perfeito. Você está muito perto do que o Steve Johnson de fato diz. Bom, mas uma questão que eu colocaria seria, ok, portanto, esse cidadão, essa cidadã precisaria também de mais tempo. Além de ficar só jogando game, ela também teria que participar da vida social, familiar, literária, cinematográfica, outros meios culturais, outras regimes culturais, como você diz. Bom, mas ele também diz, e isso é verdade, porque ele está baseado na neurociência, que o jogo é tocado, a motivação é a dopamina, que é o estímulo para você ficar ali e como isso é uma característica também, não só do game, mas das redes sociais como um todo, e você ficar engajado. Então, a palavra de ordem hoje, do ponto de vista da crítica, é o engajamento. Se você fica 8 horas no jogo, você não vai ter tempo para os outros regimes culturais. Mas aí você está tomando o jogo pelo comportamento desviante do jogo. Seria mas como... ele pede esse comportamento deviante? Não, mas não é só o jogo que pede esse produção de... O livro não te oferece dopamina? Não, só oferece sim. A narrativa oferece dopamina. Por que as pessoas ficam no cinema assistindo filmes com computação gráfica? Inclusive tem uma expressão em inglês para isso, chama eye candy, são doce dos olhos. Porque ver coisas bonitas com informação deixa a gente vidrado na tela.
Faz uma experiência, pega um filme, assista o filme que tem uma narrativa ágil, como um filme da Marvel, por exemplo. 2 horas, professor. Não. O cara fica a madrugada inteira, Não, que 8, filme? 9 Espera um horas. pouquinho, não, eu já vi- O adolescente fica 8 horas. Não, professor Lisandro. O senhor já está extrapolando, Professor Lisandro, eu já vi O senhor filmes. já está o senhor está defendendo o quê Peraí, aqui não, já? professor Ora, Lisandro. nós estamos aqui falando Professor- que o cara fica 8, 9 horas alienado em Professor, frente. O esse- senhor está insistindo. Professor Lisandro, esse Ora, comportamento. Professor Lisandro, eu tenho o maior respeito pelo senhor. O senhor foi meu professor na 5ª série. Isso é verdade, isso é verdade. De professor de história no Colégio Agostiniano, eu tenho o maior respeito pelo senhor. O senhor está pegando um comportamento desviante e está tomando a parte pelo todo. Eu assisti filmes em festivais que tinham 6 horas. é raro. Tá, mas é também mesmo um 6 horas, filme- Daniel, Mas é não, um a minha limite. tese, a minha tese é insuportável. É insuportável. Isso, você vai ter que dividi-lo. Filmes como Os 10 Mandamentos tinham intervalos em que as pessoas levantavam, saíam para se desengajar. Isso é exceção. Não, é a narrativa que gera dopamina. É a gente perceber o desenvolvimento da narrativa e entender um filme à medida que você assiste é prazeroso. Há o prazer envolvido aí, certo? Há o prazer envolvido aí, assim como o jogo. É uma A droga. ideia, não, a ideia é a seguinte, o jogo, vamos dizer assim, ele é um objeto cultural e ele é um fato estabelecido. O ideal é que eu jogue um jogo que eu gosto de jogar e depois eu leia sobre sociologia. Ou eu estude matemática. Parece que a discussão é sempre sobre o jogo substituindo os outros. Pegar o jogo e deixar ele separado do mundo. Não, eu não estou dizendo para Eles separar. Muito estão ao aí, é contrário. uma indústria hoje maior que a do cinema, tem toda uma corrente dos laboratórios de medicamentos. Está aqui, a Organização Mundial de Saúde, isso aqui é fundo de comércio da psiquiatria para colocar o jogador de game como um doente, para medicar ele, para ganhar dinheiro com isso. Esse CID, que é os diagnósticos da psiquiatria, era 200, hoje é 500 transtorno. O Anselmo tem um problema no olho, não, então ele tem um transtorno. Você, sempre com essa roupa, tem um transtorno. E agora estão colocando... Você vê, eu sou contra isso. Um jogador não pode falar ele é um doente e vai. É diferente. A questão é que, do jeito que eu coloco, o jogo está dentro do mundo, está dentro das relações econômicas, políticas. Está vendo aí, de ganhar dinheiro, laboratório de médico falando que jogador de game é doente. O que nós temos que problematizar é que esse jogo está dentro do mundo. E se ele está dentro do mundo, os interesses vários em cima do jogador, inclusive dele ficar 8 horas... Mas você percebe que quando você posiciona o problema aí, você não está necessariamente falando do jogo como objeto cultural, uma análise de jogos, mas está falando de uma sociologia dos games que envolve todo um outro problema. Isso é possível de ser feito. E neste momento devo interrompê-lo. Professor Anselmo, estamos aqui tomando um aguardente de Orizona, que na verdade é uma mistura de água com O2. De oxigênio com hidrogênio. Estamos terminando esse segundo bloco, vamos para o terceiro. Hoje falando de filosofia, games, com o professor Daniel Cristino, diretor da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Nos irritamos aqui um pouco nesse segundo bloco. Devemos nos irritar mais no terceiro. Aguarde. Não, estou super feliz com o meu professor da 5ª série. Aqui. Aguarde, outra coisa. Eu comecei a dar aula com 17 anos, é por isso que ele fala que eu fui professor dele no ginásio. É verdade, porque eu comecei com 17, nem formado na graduação era. A gente volta rapidinho. Estamos no terceiro bloco do Lattes, mas não morde, programa da TV UFG e Centro de Estudos Brasileiros. Vocês viram, o segundo bloco já foi bastante animado. Esse aqui promete, mas a gente combinou aqui que vamos baixar um pouco, porque nós convidamos o professor Daniel, ele já sofreu uma crítica muito agressiva do professor Lisandro, ele pediu desculpa nos bastidores. Apenas eu pontuei, porque ele falou que eu fui professor dele no ginásio. Não, é verdade. Eu comecei com 17 anos, mas não vejo por que a gente convida um professor para vir dar entrevista aqui e ele vem falar que eu fui professor dele no ginásio, na 5ª série. É desnecessário. Vamos à pergunta, professor. Então, uma pergunta que
Porque, de fato, e o Steve Jobs, eu disse lá no início que seria uma referência, pelo menos das minhas perguntas, seria o Steve Jobs. E ele diz isso também, que os estudiosos do game, no geral, estão tentando rebater o jogo em si, que é um pouco o que nós fizemos aqui no primeiro e no segundo bloco. Professor Daniel, o que é e como se estuda games na universidade? Isso é legal da gente abordar também, né? Que é assim, como é que é feita então a pesquisa em games, como é que os games são estudados? Bom, muito da pesquisa em games pegou a sua tradição de análise da teoria do cinema e usava bastante dos critérios, das categorias da teoria do cinema para pensar os jogos. Então, iluminação, narrativa, mise-en-scène, roteirização, tudo isso. E isso ainda hoje são elementos importantes para o estudo do game, do videogame, enquanto elemento assim, estritamente, enquanto objeto cultural. A ideia é essa, ele é um objeto cultural. Agora, os games também são plataformas para discutir outros elementos importantes, como a socialização, especialmente em games hoje que são jogados online e criam comunidades que se envolvem com os games. Por exemplo, os games têm uma cultura muito própria deles, que são as modificações. O que são modificações? São pessoas que gostam de jogar o game, que pegam o motor gráfico de construção do jogo e cria por si só modificações e distribui gratuitamente. Então você pega uma comunidade assim de, por exemplo, 50, 20, 25, 30 jogadores do Skyrim, por exemplo. Eles se juntam, dividem códigos, fazem novas codificações, fazem upload de novas texturas e criam uma modificação. Então, quando você entra no jogo, você não joga só o jogo original, você joga uma modificação que tem uma outra narrativa, certo? E isso é tudo feito gratuitamente pela própria comunidade. Então, há um elemento de cooperação dentro do jogo com base tecnológica que também é muito importante e é muito estudado, a construção de guildas e todas as dinâmicas de interação social, que podem ser estudadas dentro de jogos também. Também é interessante você jogar os desenvolvimentos psicológicos do jogador, o problema dos avatares, o que é a expressão de si mesmo com as ferramentas do jogo, para você poder performar uma identidade dentro daquele jogo em relação a outros jogadores. Ou seja, tem uma psicologia do jogo que também é importante e que isso pode ser estudado e tal. Mas, em geral, dentro da universidade, tem um elemento que as pessoas, às vezes, têm preconceito, que é a distinção que existe entre a seriedade e a diversão. A gente tem uma tradição muito antiga dentro aqui que a gente pode exemplificar com, geralmente, a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt costumava dizer que a indústria cultural e entretenimento tinha esse caráter alienante, tinha esse caráter de tirar você daquilo que era mais importante, que era o trabalho. Então você tinha sempre uma oposição. Então, tanto que é que diversão, na verdade, é você chamar a atenção para aquilo que não é importante, para você atacar, uma estratégia marcial, para você atacar onde é importante. Então você tem movimentos diversionistas na estratégia militar. Eu chamo a atenção para cá e ataco para cá. Então, e era um pouco esse o sentido. O ponto aqui está baseado numa antropologia que pensa o trabalho como formador da consciência. Se você pensa uma antropologia um pouco diferente, que pensa o homem como exercício de si mesmo numa espécie de liberdade, para além do trabalho, para além das normas... Isso, para além do trabalho, para além das normas sociais, você pode tentar fazer uma interpretação, né, diferente, dizendo que a gente só consegue ser nós mesmos, efetivamente, num espaço de liberdade que a realidade nunca deu para nós. Exatamente porque o trabalho nos força a fazer coisas que a gente, às vezes, não quer fazer. Lembrando que a palavra trabalho vem da Roma Antiga, que significa tripalho, que era um instrumento de tortura. Eu e o professor Anselmo, nosso livro de cabeceira é o Elogio à Preguiça. Esse é o nosso livro. Professor Daniel, eu concordo completamente. Vou terminar o raciocínio, Lisandro. Você tem aí o quê? A ideia de que isso é uma teoria de um filósofo alemão chamado Eugen Fink, que nós somos nós mesmos exatamente naqueles momentos em que a gente tem uma pequena liberdade em relação às circunstâncias que nós estamos, especialmente aquilo que nos obriga, que é o caso da existência. Então, a gente é exponencialmente mais humano no jogo do que fora dele, embora a gente passe muito menos tempo nesse espaço do jogo. Isso aproxima o jogo da ideia do ritual, que é quando você tem aqueles rituais, inclusive rituais, por exemplo, de cura, tanto dos pajés quanto da psicanálise, você tem esses rituais de cura que levam você a um espaço fora do cotidiano. E isso, em termos filosóficos, é uma coisa legal do jogo. O lúdico é uma expressão do humano
e é uma expressão mais livre do que tradicionalmente você pode pensar o trabalho como formador da consciência. Eu não tenho dúvida disso. Essa é uma parte mais ou menos filosófica. E vale a pena estudar o jogo por esse lado. Então você pode estudar do ponto de vista da psicologia, inclusive tem na Faculdade de Educação estudos de psicologia que trabalham em jogos, E tem, filosofia, já tinha sociologia. isso lá na faculdade dele, nas letras, o preconceito enorme com melodrama, sempre teve nas letras. Porque tem que estudar é Machado de Assis e tal. Óbvio que o Machado de Assis é fundamental, estudar o Goethe é fundamental. Mas se a universidade não estuda esses fenômenos como cinema, TV, telenovela, game, quem é que vai estudar? Quem é que vai compreender isso? Então, na verdade, o Bourdieu fala naquele conceito de distinção que é mal trabalhado dentro da universidade, que o professor universitário ele quer se distinguir, igual a gente tem colegas, foi feita pesquisa aqui, todo mundo metido não, eu só gosto de cinema de arte e tal, e quando fez a pesquisa, que a pessoa não precisava aparecer, 70 e tantos % dos professores gostam de Hollywood. Não, mas a distinção sabe? do professor... Então a gente tem que estudar isso. Não, a distinção do intelectual não está no objeto de estudo. A distinção do intelectual está na capacidade dele de utilizar os métodos científicos e a atividade intelectual para pensar qualquer coisa, especialmente a realidade e a sociedade. Então, se você acha que existem coisas que não podem ser estudadas na universidade... Essa universidade não serve. Essa universidade não, entendeu? Ou então, quando eu fui estudar telenovela nos anos 90... Precisamente. Mas isso não dá distinção para nós aqui na universidade. Eu falei, mas milhões de pessoas, elas assistem telenovela no Brasil. Elas não estão vendo Jean-Luc Godard, que eu adoro. Passo no meu cineclube. Eu queria compreender isso. Por que no final da novela, nosso cineclube, que era só de gente cabeça, ficava vazio. Isso que me levou nos anos 90 a estudar telenovela. Nisso o senhor tem completa razão. Nós vamos estudar esses fenômenos. Mas, Daniel, eu faço uma aproximação que é arbitrária. Ok. E não sei porquê, mas talvez tenha alguma conexão. O fenômeno do game não está também ligado ao fenômeno da uberização da vida? E parece que eu quero acreditar de forma totalmente aleatória, sem uma base, sem uma reflexão em cima, que o motorista de Uber é um jogador de game. E por isso ele está um pouco sujeito, ou melhor, se submete às regras do Uber. Não, a intuição é boa. É porque o Uber tem um certo grau de gamificação no processo com o qual ele trabalha, que é basicamente a ideia do estímulo e recompensa. Isso tem muito nos jogos, então, a capacidade de você ter uma recompensa através da curva de aprendizado e de dificuldade do jogo. Você se sente bem quando passa de fase num jogo, porque você sente que nesse processo você aprendeu. Aprendeu a mexer nos controles, aprendeu a mexer com a lógica do game, certo? Então, quando você ganha uma partida de xadrez, eu gosto de usar o xadrez, porque o xadrez é sempre visto como elite. O xadrez né? é nobre, né? O xadrez é nobre, mas os processos são iguais. Quem joga xadrez é muito inteligente. Isso, você tem esse drama. Porque xadrez é um jogo erudito, assim, um jogo para você melhorar você tem que estudar, não é só de ficar jogando. Então, quando você passa de um jogo para o outro, de uma fase para outra, quando você começa a ganhar no xadrez, e você ganha, vamos pôr, do seu colega, mas depois você ganha do seu professor no xadrez, você se sente bem, porque você sente que você dominou, certo, a erudição do jogo. Certo? Então, sim, o Uber tem esse caráter de uma certa estímulo-recompensa que tem a ver com game. Mas para mim isso tem uma outra origem. É porque a geração que aprendeu e viveu e cresceu com game, que é a minha geração, agora está chegando aos 50 anos. Ou seja, está havendo uma substituição de uma geração, por exemplo, que não teve na sua infância o videogame disponível, porque a minha geração teve a infância ali final da década de 70, começo da década de 80. Então os games ali começaram a ficar famosos, seja nas lojas de Taito, seja nos barzinhos ali, nas lan houses de periferia. Então o que acontecia? Eu cresci com o videogame dentro de casa. A geração do Lisandro não, que foi meu professor na quinta série. Não cresceu com game dentro de casa. Com certeza não. Cresceu com outra característica dentro de casa, certo? Para bem ou para mal. Isso, talvez o rádio, talvez a MPB, o disco.
o disco, a disco, indústria fonográfica, Cinema. o cinema, mas a indústria fonográfica foi muito mais importante. Não, mas o cinema não estava dentro de casa. Ah, você falando dentro de Isso, casa. dentro de casa. A era o- indústria fonográfica. Isso, por exemplo, a década de 80 eu cresci com o cineclube, não, os videoclubes, as locadoras de filme, o VHS. Certo? Então, o home cinema, o cinema de casa, é da minha geração, o videogame também. O que acontece? Essa geração agora está ocupando os lugares de consumidor. Então, é a minha geração que está consumindo. E eu nasci e eu cresci com a lógica do game. Então, a lógica do game vende. Isso também é importante. Então, a gamificação A gente volta. amplia a capacidade de consumo das pessoas da minha geração. A gente volta para o próximo bloco com o professor Daniel Cristino, filósofo, diretor da FIC, que insiste em falar que eu fui professor dele na 5ª série. É verdade, porque eu comecei a dar aula com 17 anos. Espero que você não volte mais nesse tema. E a gente volta rapidamente. Estamos já no 4º e último bloco e não deu tempo de discorrermos sobre todo o que a gente pensou e programou. Mas, Daniel, talvez para fechar e tentar um pouquinho ainda falar de outras questões que envolvem a nossa vida, a nossa compreensão do mundo, se é verdade, parece que você concordou que o motorista, ou a sociedade uberizada, vamos dizer assim, tem a ver com o game, porque obedecem aos mesmos estímulos. Não, a questão aqui, vamos colocar a questão assim. Como a gente falou no bloco passado, tem uma geração aí que é a minha geração que cresceu com os games. Você estava discorrendo sobre isso. Isso, eu estava discorrendo sobre isso. Então, se você pensar do pessoal do Uber, se você pensar na experiência de quem pede o Uber, ela é muito próxima da capacidade que você tem de navegar menus e coisas desse tipo dentro de um game. Então, é uma habilidade cognitiva dentro do game. Certo? É o mesmo reflexo. É o mesmo reflexo, é o mesmo aprendizado cognitivo. Né? A pergunta que a gente faz é, ok, então os games, por exemplo, podem ser culpados pela uberização da sociedade? Essa é a pergunta. Isso, mas assim, aí eu vejo diferente. Não é um excesso de games, é falta de outras coisas. E falta do que, principalmente? Pois é, falta de você ter estudos de sociologia, de história, de antropologia, de língua portuguesa, falta de educação. Então existe o quê? Uma falha radical dos processos de educação e formação para essa sociedade em que a tecnologia e a linguagem dos games vai dominar porque forma melhores consumidores. É a linguagem do consumidor, porque a gente cresceu com games. Então, assim, o que você tem é adaptar a educação para esse tipo de sociedade, tecnologia e sociedade. Ou seja, você tem que dar mais humanidades, estudos em humanidades digitais no processo de formação. Isso é fantástico. O problema é que você tem uma formação para uma sociedade em que o game é só um aspecto da diversão e não um aspecto central da relação das humanidades com a tecnologia. É isso que você tem que modificar. Os jogos, os videogames têm que ser centrais para a educação. Não pode ser centrais, mas têm que estar presentes no processo de aprendizado, inclusive para serem criticados nos seus limites e para mostrar onde é que a sociologia, a história e a literatura podem impedir ou fazer com que o game seja uma atividade benéfica, inclusive impedir esses corujões de 8 horas. Eu tenho tido uma resposta em sala de aula, que eu gosto muito de sala de aula. Eu estou usando celular, podcast, então texto, que os alunos não estão suportando mais texto. Não, mas tem que ler esse texto. Agora, você pode usar o seu celular, gravar um vídeo e falar para mim desse texto. Ou você pode, junto com mais 3, 4 colegas, gravar um podcast de 15 minutos, vocês debatendo esse texto. Aí é impressionante como isso... E fazer um jogo... E alguns eu falo, professor, posso fazer um joguinho em cima do texto? Faça. E mostre para nós. O que a gente tem que entender? E isso é uma coisa legal para a gente falar do que é universidade hoje. Porque, veja, a gente tem que entender que... tem um conceito chamado retórica digital, que a gente está com uma geração aí de alunos que consegue expressar a compreensão dele dos textos, não necessariamente elaborando um texto e resposta,
mas elaborando um outro tipo de produto que trabalha com linguagens midiáticas diferentes. O podcast, uma thread, uma linha, um fio do Twitter, uma série de posts do Instagram. Então você tem uma linguagem desse pessoal que consegue, você dá um conceito complexo para ele, como o conceito de indústria cultural, ele devolve esse conceito para você, não necessariamente elaborando um texto, mas elaborando a sua resposta num vídeo, numa mesa redonda, num debate. Daniel, É que eu faço para quem atualmente. está voltando para uma cultura oral. Nós aqui estamos fazendo cultura oral. Tem uma ênfase. Então, o SEB, quando na retomada do SEB, o que nós pensamos, porque seria natural, até um pouquinho de tempo atrás, nós retomamos em 2013, 2014, com o Centro de Estudos Brasileiros, seria fazer uma revista. Mas qual foi o nosso diagnóstico? Uma revista tem tantas revistas e nenhuma tem tanto acesso, quer dizer, ou quase nenhuma. Portanto, o que está na ordem do dia é o vídeo, é o produto audiovisual. E por isso que nós optamos por fazer o Lattes, mas não morde. Essa é uma estratégia corretíssima de comunicação. Não, imagem e áudio. Tá, muito bem, mas vamos lá. O texto ainda é central. A nossa universidade ela é organizada em cima do livro. Desculpa, vou citar de novo o Steve Johnson. Ele diz que para pensamentos complexos, não tem nada ainda que substitua o texto. Isso, então a universidade não pode dizer, agora a gente vai basear todas as nossas aulas não mais em livros e em artigos e tal, nós vamos basear agora tudo isso em programas de auditório. Não vai. Então o texto é fundamental. O que a gente tem que entender é como é que você mede a resposta do aluno ao texto, porque tradicionalmente essa resposta seria um outro texto. A gente avaliava ele pela capacidade dele de escrever textos, e não pela capacidade dele de compreender conceitos e expressá-los em outro nível. Agora, se a universidade disser assim, vocês não vão precisar ler mais, pode fechar as portas, porque o texto ainda é central. Prova disso é como a biblioteca é central dentro da universidade. Arquitetonicamente dentro do campus, mas também dentro de cada disciplina, com a bibliografia. O texto continua sendo fundamental. O aluno tem que aprender a ler um texto. Mesmo para a sociedade uberizada. Isso, isso. Aí é o seu diagnóstico, que é a falha da educação, talvez. Isso, é uma falha da educação e não culpa dos games. Porque culpar os games é fácil demais, né? Você tira o seu da reta. É uma coisa que apareceu que ninguém previa e tal. Isso que eu aprendi com o senhor, apesar que o senhor é mais novo, mas eu aprendi com o senhor foi exatamente isso. Não é culpar o melodrama que aliena. O melodrama em si não aliena ninguém. Você entendeu? O que pode alienar alguém, esse termo alienar também é um termo do século XIX, marxista, o que pode alienar alguém é o mundo. Aquele melodrama ali tem várias maneiras de você vivê-lo mais próximo ou mais distante. Agora, depende de outros fatores, igual a gente está falando do game. Se uma universidade vira as costas para isso, na graduação, ela fala, não, eu quero a minha distinção, o professor fala, eu quero a minha distinção, isso é menor, aí ela está fadada a não ajudar nesse processo. Eu acho que ainda tem que ter dentro da universidade pessoas que são especialistas em Hegel, ou filosofia alemã moderna, ou filosofia alemã do século XIX, do século XVIII. Acho que é extremamente importante a universidade tem que financiar isso. Assim como eu acho que tem gente que tem que ter professor estudando cosmologia ou física teórica, pensando modelos que, em princípio, não são aplicáveis. Por outro lado, se tem professores dispostos a estudar fenômenos cotidianos para poder entendê-los para o bem e para o mal, isso tem que ser estimulado também. Assim, sou diretor da FIC e você tem que tomar como diretor algumas decisões importantes em termos de como é que você estrutura, né, a graduação, as mudanças pelas quais a graduação vai passar. É um professor hoje que dirige uma faculdade que tem 600 alunos? Quase mais de 1.000 alunos. Mais de 1.000 alunos. Então, o senhor dirige uma escola com 1.000 alunos. A gente não lembra disso aqui na UFG. Um diretor, conforme a unidade, ele dirige um órgão com 1.000 alunos. 1.000 alunos, a escola aí, 1.000 alunos. Como é que o senhor pretende trabalhar a ideia da tecnologia dentro? Bom, assim, porque o trâmite administrativo hoje está todo digitalizado. Mas e a pedagogia? Vamos lá lembrar, isso aí não é decisão de diretor. Você tem um conselho diretor e assim, são todos os professores. O traço da universidade é que eu, como diretor, eu não tomo decisões sozinhos e não tenho esse poder e nem quero. Assim, depende muito da minha faculdade.
E a FIC, nesse sentido, é muito legal, porque o debate na FIC acontece sempre de forma muito clara e muito participativa. Então, assim, tem eu e tem os professores. Assim, como é que nós, professores, vamos pensar isso? É complicado. Do ponto de vista estritamente administrativo, eu me sinto mais ou menos como o cara que cuida do Coliseu. Eu nunca vou conseguir botar o Coliseu novo de novo. Entendeu? Assim, fechar todo, reconstruir. Mas eu não posso deixar ele deteriorar mais. Então, assim, com os cortes que vêm sendo feitos na universidade, né, fica muito difícil eu pegar aquilo que não está totalmente funcional e botar ele todo para funcionar. A gente precisaria de muito mais dinheiro para isso. O governo federal não está disposto a fazer isso, não. Eu espero que o próximo esteja, aos poucos, e recompondo a nossa capacidade de investimento. Certo? Mas eu também não posso deixar que a coisa deteriore mais, assim, não posso deixar o Coliseu acabar. Daniel, vou aproveitar essa deixa, nós estamos falando de universidade, porque de novo eu estava esquecendo aqui, eu queria agradecer a equipe da TV UFG, a equipe do Centro de Estudos Brasileiros, a oportunidade, a chance de nós podermos fazer esse programa, e também pedir para que vocês vejam o nosso canal no YouTube, o endereço está aí na tela, e já vou agradecendo também o Daniel, porque a interrupção aqui é muito brusca. Daniel, não terminamos ainda, mas muito obrigado. Os nossos programas todos, apesar de ser mais longo do que essa coisa que os games, que a vida moderna impôs de coisas de 2 pílulas, mas nós nunca conseguimos esgotar o tema. Hoje, de novo, é uma prova. Fica parecendo que é curtinho, mas nós falamos bastante. Mas a ideia é estimular, é motivar que as pessoas que se interessam por um ou por um outro tema, e isso a internet hoje é uma coisa, sabendo usar, fundamentalmente positiva. Sentiu bem dando entrevista por Lattes, mas não morde? Senti. Um programa de grande audiência nas redes. Eu me senti muito bem e eu acho que o nome é perfeito. A gente falou alto, a gente latiu muito, mas eu não senti nenhuma mordida. Estou super tranquilo. Lattes, mas não morde. Gente, explicar, porque muita gente liga no programa. Lattes é um taxímetro, é um medidor da produtividade do professor universitário. Então, todo professor universitário tem um Lattes. Você tem que registrar tudo lá. Então, aquilo lá é o produtivismo. E é por isso que a gente criou o Lattes, mas não morde. Um grande abraço. O senhor quer finalizar, professor Anselmo? Finalizar agradecendo o Daniel e agradecendo o pessoal que está aqui com a gente. E professor Daniel. Se preparar para o próximo. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar sobre games, de falar um pouquinho sobre a universidade e tal. E, principalmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter um debate público assim, tão produtivo com o meu ex-professor da 5ª série, que é o professor Lisandro Nogueira. Que, se eu estou aqui, é porque ele me ensinou direito. E isso é uma coisa importante. Deixar registrado. E agora, finalmente, ele falou, claro, foi meu aluno na 5ª série, e se ele está aqui hoje, é porque eu devo ter contribuído, como devo ter contribuído com milhares. Olha a modéstia. Então a gente encerra esse Lattes, mas não morde. Quer fechar, professor? Não, estamos aí, muito obrigado, até a próxima. Valeu!